E aí pessoal, tudo bem? Conversando e começando mais um Conversa Direta. Hoje recebendo um amigo, assim eu posso dizer, Dr. Flávio Góes, médico psiquiatra e também mentor de empresário. Além de que é pai de família, é esposo, tem 2 filhas, enfim, é um grande homem que nós estamos recebendo nesse nosso podcast, nessa nossa conversa direta. Bem-vindo, doutor. Beleza, Denis Rodrigues, muito obrigado pelo convite. Estamos juntos mais uma vez em um podcast. O primeiro foi no meu, agora estamos aqui no seu, na sua casa. Parabéns Isso mesmo. pelo espaço. E vamos juntos em todos os nossos projetos de vida, a gente vai se encontrando. Né? Vai se encontrando na vida e nessa vida do digital, né? Levar o nosso conteúdo para a internet e levar o nosso conteúdo para a internet sem medo. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje, acho que isso é importante, porque para nós que produzimos conteúdos na internet, muitas vezes também não é simples, não é fácil, é difícil, nós vamos entrar nesse assunto. Então você que está aqui nos assistindo, eu já peço desde já, compartilhe esse link, leve para mais pessoas essa informação. Nós vamos falar sobre saúde mental hoje, vamos falar sobre empreendedorismo, vamos falar sobre dificuldades para quem empreende, como sanar essas dificuldades. Gente, ó, só presta atenção aqui. Nós vamos trazer soluções práticas, soluções objetivas e vamos falar muito, mas muito sobre família, sobre projetos de vida. Fique com a gente, você vai ver que vai ser o podcast que muitas vezes vai te ajudar, vai te auxiliar, ainda mais quem empreende, ainda mais quem tem o próprio negócio, ainda mais quem sonha em ter um próprio negócio. Essa é a conversa para você, tá bom? Iniciando então, uma honra te receber. Vamos já falar no início, lá atrás, quando eu te conheci, já tinha esse projeto, já tinha algo no coração. Olha, quero trabalhar com empreendedores, quero trabalhar com empresário, mas principalmente com a área de saúde mental. Conta pra gente como é que foi esse despertar pós-faculdade, pós-residência, como é que foi essa realidade? Olha, esse é o público que eu quero trabalhar. Como é que foi esse despertar no coração aí, Flávio? Cara, foi muito interessante, porque, como você falou, na gradação das coisas, né, veio ali a faculdade, veio a residência de psiquiatria, e aí cheguei em São José, abri meu primeiro consultório, e ali no meio da pandemia a gente começou com os projetos digitais, que inclusive você participou, né, daquele podcast, e as coisas começaram a acontecer de uma tal maneira que eu programei algumas coisas, mas outras coisas não são tão programáveis assim, né? Só que aí o consultório foi enchendo, eu comecei a fazer muita live, comecei a atrair um público e eu percebi que os públicos, né, que vinham eram diferentes. Tinham pessoas que queriam só, né, uma atenção de um psiquiatra, tinham aqueles que queriam conversar mais, queriam, né, esse espaço para poder refletir sobre as coisas da vida. E eu sempre fui de conversar, de promover reflexões nas pessoas. Porque uma coisa que eu digo dentro de um consultório de psiquiatria, que a gente ouve muitas histórias, histórias essas que as pessoas conhecem e histórias que as pessoas às vezes nem imaginam que existem. Então, é uma bagagem muito interessante, né? O que eu vivo ali até hoje, um pouco menos, mas sempre vivi. E aquelas pessoas começaram a perceber o espaço que elas poderiam refletir sobre as próprias vidas. E o que eu digo muito lá? Você veio aqui, você ficou doente, né? Você pode ter tido uma depressão, uma ansiedade grave, uma crise de pânico, um burnout. E a gente está ali para resolver, te ajudar, resgatar a sua vida. Só que qual que é o caminho mais difícil? As pessoas acham que é de tomar o remédio. É um caminho, não é o mais difícil. O mais difícil é você entender o que te levou até um consultório de um psiquiatra. E essa é a reflexão que muitas vezes a pessoa para e não sabe responder. E eu, né, nos acompanhamentos terapêuticos, começava a resgatar isso nas pessoas, a resgatar a essência delas, a ver o que elas estavam errando. Por que elas adoeceram do ponto de vista emocional, que parecia até pouco tempo atrás coisa boba, lembra? Hoje não, hoje as pessoas já dão um pouco mais de atenção. Só que ali eu comecei a perceber o seguinte, cara, muito do que eu faço aqui vai muito além de uma prescrição médica, que eu, claro, tive 10 anos para saber fazer e tem que se saber fazer muito bem. Mas eu quero ir além. E aí do ano passado eu comecei, né, esse novo projeto das mentorias empresariais, porque muito do meu público já eram empresários, empreendedores, estressados por vários motivos, e que se conectavam comigo numa questão de vida, de família. Eu também sou um jovem empreendedor, né, comecei a fazer muitas coisas diferentes de todos os médicos que eu conhecia, e falei, cara, esse mundo também é estressante. E a gente se identificou muito nisso. E eu digo que os meus primeiros clientes foram os meus pacientes que pediram uma solução. Perfeito. E aí eu até aprendi no digital. Qual é o problema que você cria para o seu cliente quando você resolve o primeiro problema dele? Exatamente. E naquele momento eles estavam bem,
Só que assim, não, Flávio, a gente não quer ir embora. Eu quero continuar Eu aqui. quero continuar com você. E eu já tinha feito mentoria, curso online, marketing. Falei, bom, então aqui é negócio. Vou criar um programa de mentoria do Flávio e vai chamar, né, Mentoria Empresarial Psicodinâmica, o programa Impulsiona, que é o que eu tenho hoje, e que é o que as pessoas, né, também buscam. E aí ele é totalmente paralelo, né? Se você toma remédio ou não é outra história, mas ali muitas pessoas não tomam, as pessoas estão em busca dessa melhoria antes mesmo de chegar ao consultório. E esse é o meu grande propósito. É a minha grande missão atual que se confunde com o meu propósito, que são coisas diferentes. Porque o meu propósito é ajudar aquelas pessoas que precisam de ajuda nesse ponto de vista de equilíbrio emocional e de vida. Eu nasci para isso, para chegar em você e falar, cara, a sua vida tá boa. Aonde ela pode melhorar? Então eu sou esse chato profissional que vai chegar em você e vai te cutucar em alguma coisa. Isso eu faço. E a missão virou o quê? Atingir cada vez mais pessoas antes delas chegarem em algum consultório. Porque se eu tenho as informações para tirá-las, eu tenho informação para prevenir antes delas chegarem. Então, essa é a ideia. E dentro disso que você me fala, tem uma pergunta que eu tenho que fazer. Os sintomas são claros porque a pessoa vai chegar num consultório? É somente pelos sintomas que se percebe, olha, é o momento de eu procurar essa mentoria. Eu sou o Denis, eu sou empresário. Qual que é o momento antes de chegar? Será que tem um sintoma que eu falo assim, meu Deus, eu preciso do Flávio, eu tenho que ligar para ele agora, eu estou empreendendo, o negócio está dando certo, não está dando errado, porque tem muitas pessoas que nos acompanham que têm negócio de sucesso, que tem negócio que estão dando certo. Nem sempre a crise ela é financeira. Exato. Muitas vezes a crise não é financeira. Qual que é o momento que eu chego e falo, preciso da mentoria? A palavra equilíbrio e desequilíbrio, ela é muito ilustrativa. Então você falou do ponto financeiro. Eu digo às vezes para alguns clientes meus que são empresários, eles têm mais dinheiro do que eu, eles sabem melhor do que eu ganhar dinheiro. Mas eles não sabem muitas vezes equilibrar todos os pontos da vida, que é aí que eu entro. Então, qual que é o sintoma que você falou? Às vezes é um sintoma mesmo, vamos supor, dificuldade para dormir, ou sensação de ansiedade, ou pensamento muito acelerado. São sintomas até que, se você somar vários sintomas, para você ter uma ideia, como que a gente constrói um diagnóstico de doença? Através de sinais e sintomas que vão configurar uma síndrome, que podem configurar uma doença. Então, tudo começa no sintoma. A doença também começa no sintoma. E se você não olhar para ele, você vai caminhar até lá. Então, qual que é a ideia, de fato? É olhar o sintoma, e aí, como que você entende isso? Que eu digo, intensidade e tempo. Se o sintoma é muito intenso e rápido, presta atenção. A gente tem que olhar para alguma coisa aí. Ou ele é meio leve, mas ele está muito tempo te incomodando. Tem pessoas que me falam assim, não, mas eu não durmo bem já tem 2 anos. Isso. Ué, amigo, mas 2 anos é muito tempo. Não é tão grave, mas está tanto tempo que você está criando ali um estresse crônico no seu cérebro e isso vai cobrar o preço lá na frente. Então a gente tem que intervir agora. Senão, inclusive, depois você vai ter que intervir com o remédio. Então eu digo, eu sou o cara que passa o remédio e por saber passar, eu sou o cara que sabe tirar o remédio. Porque muita gente quer tirar, quer colocar e não sabe. Cara, isso é uma questão técnica, médica. Você não pode inventar o seu remédio. É igual eu inventar o meu processo. Entendi. Como que eu vou inventar? Eu não entendo nada, cara. Eu preciso de você. Perfeito. E nessa realidade, o que fica claro para mim? Muitas vezes a gente senta numa mesa, tá conversando, e a pessoa fala assim, eu tenho ansiedade, eu tenho... E é todos os dias isso. Eu sofro de ansiedade, eu não durmo bem, isso é comum nas pessoas. Qual é o momento de procurar ajuda? Qual que é o momento? É essa que é a principal dúvida. Tem algum caso, claro, porque às vezes nós que temos negócio, que temos empreendimentos, eu sou advogado, milito na área previdenciária, faço aposentadoria da pessoa com deficiência, voltado para tudo que é INSS, mas mais efetivamente para a aposentadoria do PCD, que é aquela pessoa que trabalha, que está no mercado de trabalho e que tem que se aposentar de uma maneira mais vantajosa. Essa é a minha vida hoje, né? Eu respiro isso daí, aposentadoria de pessoas com deficiência que estão no mercado de trabalho. E o que eu falo? Às vezes nós estamos conversando numa conversa de advogados, o pessoal faz tributário, faz, enfim, todas as civil, e a pessoa fala, não, o advogado vai morrer infartado mesmo, a nossa vida é essa, esse estresse é comum, isso daí. E isso é normal.
Quando que isso não é normal? Quando que aceitar uma realidade dessa é normal? Que horas que a gente procura ajuda? Dá um caso claro pra gente, prático, Denise. Isso aqui é um caso que fica claro, que é o momento da pessoa procurar ajuda. Sudorese nas mãos, não, eu já tenho isso. Pensamento acelerado, a hora que você falou pensamento acelerado, já deu até um frio na barriga. Daqui a pouco ele tá me consultando, Será que né? eu tenho? E agora, você disse algo que pra gente, você sai de um estereótipo da medicina, da psiquiatria, que a gente fala, vou no psiquiatra pra buscar remédios. Você falou, não é bem assim. Não é bem assim. Então, claro que historicamente nem sempre a psiquiatria foi igual hoje. Existem profissionais com uma visão um pouco diferente e, como eu digo, tá tudo bem, as coisas vão caminhando, né? Perfeito. E eu digo que eu resgatei não só a psiquiatria, mas a medicina como um todo, que é o quê? Conversar com quem está na sua frente, entender a história do cara, entender para onde que ele vai, de onde ele veio. As pessoas não sabem, cara. As pessoas não sabem. Então você tem que estimulá-las a fazer isso. Pô, medicina é isso, entende? A medicina raiz. Aí beleza, então eu brinco que eu estou inovando sendo raiz. Inovando. Porque nós somos raiz, né? Você Perfeito. sabe. Então assim, volta na sua pergunta. Cara, quando que eu vou saber? Esse tipo de conversa que você está tendo, cara, quando eu converso com médicos plantonistas, você sabe que é a mesma conversa. Tem alguns médicos, advogados que estão lá, né, no consultório, beleza. Então, as pessoas que estão achando que o estresse é normal, a insônia é normal, a ansiedade é normal, é o que eu falo, depende do grau, né? Lembra? Intensidade e tempo. Qual que é a melhor solução? Se você sente que as coisas estão desequilibradas, volta no conceito do equilíbrio. A hora que a pessoa olha para o trabalho, não, beleza, está ganhando dinheiro, as coisas estão indo bem, beleza. Olha para a família, tá meio bagunçada, a mulher tá brigando, o casal tá meio distante. Olha para o filho, putz, cara, tá dando problema, essa criança tá tendo que ir no psiquiatra, essa criança tá tendo que ir no psiquiatra. Ou é os pais. Perfeito, olha isso. Olha só. Então, os sinais, às vezes, são indiretos. Claro, cada um tem que ser avaliado na sua maneira. Então, quando você começa a pensar dessa maneira mais global, e qual que é a minha visão? Eu digo que eu sou a câmera de monitoramento. Eu olho a tua vida de um ângulo que ninguém vê. E você nem consegue olhar, porque você está dentro dela, você está no filme. Eu estou assistindo, você está atuando. Então, essa visão, quando você coloca na realidade da pessoa, ela fala assim, caramba, é verdade, eu acho que isso aqui não está muito bom. E aí você pensa coisas básicas, como financeiro, tempo, sabe aquela história? Estou na correria, família, a gente vai tocando barco, aí o relacionamento, empurra com a barriga, peraí, né? E saúde sua, física, e aí? Tá gordo? Tá magro? Tá com a coluna doendo? Como é que tá? Dor de cabeça, direto? Então, te falei vários sintomas aqui. E aí a pessoa vem, quando a gente avalia, a gente vê, olha, se você está num nível de um quadro próximo ali da doença, ou já na doença, provavelmente eu vou te tratar antes de colocar na mentoria. Excelente. E aí tem alguns que já estão prontos, que é o cara que entendeu o desequilíbrio, sabe alguns pontos que tem que melhorar e fala assim, não, Flávio, beleza, então vamos lá. Vamos supor, né, numa resposta rápida. É o advogado o mais estressado da mesa. E aquele que acha que é normal ser workaholic, acha que é normal trabalhar todo dia até 9 da noite, acha que é bacana, né, viver apenas pelo dinheiro. Então, assim, é o que eu falo. Sucesso é viver em paz. Olha Sucesso não é só ter um monte de dinheiro. Ter um monte de dinheiro é legal? Legal pra caramba, porque a gente pode fazer coisas extraordinárias. Só que se você não souber fazer coisas extraordinárias, você vai fazer um monte de coisas erradas. Entende? Perfeito. E nessa realidade, para quem está nos acompanhando, olha isso. Para quem está nos acompanhando aqui, mais uma vez eu te falo, compartilha esse vídeo. Vai nas redes sociais do Flávio, tá lá Flávio Góes, né? Nas redes sociais. Flávio Góes. Dr. Flávio Góes, vai encontrar ali no Instagram, vai encontrar bastante conteúdo, tem bastante entrevistas dele na televisão, é um médico que posta conteúdo, então você pode estar seguindo, né, através das redes sociais. Eu vou deixar aqui no link do YouTube também as redes sociais do Dr. Flávio, vou deixar alguns vídeos dele, enfim, você vai nos encontrar também no Facebook. Também vai encontrar cortes nossos e esse conteúdo inteiro pelo Spotify. Se você já estiver nos ouvindo pelo Spotify, pode ir lá nas nossas redes sociais que você vai nos encontrar lá. Seguindo nessa realidade, qual é o resultado de quem entra na mentoria? O que a pessoa ela vai encontrar? Nós falamos já de uma realidade dos sintomas. Nós falamos daquilo que deve ser tratado, daquilo que deve enxergar. Mas e aí? A pessoa entrou na mentoria, quais são os resultados? Porque para fazer uma mentoria já tem alguns resultados, né? Sim. Então, quais são os resultados de quem participa da mentoria para o empreendedor, para o empresário que
vai mandar um direct agora e falar, Flávio, gostei desse podcast, quero estar nessa mentoria. Manda um direct, mentoria podcast Denis, que a gente vai dar um bônus, hein? Pronto, aí ó, mentoria podcast Denis, olha só, vai ter um bônus para quem enviar. Ainda mais se for empreendedor, empresário da nossa região, do nosso projeto Legado, para quem nos acompanha, vai ser sensacional ter sua companhia lá. Esse bônus agora para quem mandar o direct lá no meu Instagram. E é o seguinte, perfeito. A gente falou dos sintomas, vamos falar agora de problemas, né, do empreendedor. Vamos ver se você já ouviu isso. O empreendedor se sente sozinho, solidão. Direto. Isso daí é... O empreendedor tem muitas demandas. O tempo todo. Ele às vezes está estressado. Um monte de mão por cima, assim, ó. Ele às vezes está estressado. Sempre. E o que acontece com tudo isso? A qualidade da vida acaba diminuindo. Então, o foco principal é direcionado para esses principais problemas. Então, a solidão acabou. Ele está comigo a cada 15 dias. Para o quê? Pensar junto com ele e ter clareza daquilo que ele está pensando. Porque as muitas demandas causam o quê? Resíduo de informação. E resíduo de informação faz com que você, mesmo sendo bom, não consiga atingir o seu melhor nível de raciocínio e resolução. Porque você está com resíduo de informação. Eu tiro esse resíduo porque é o que eu digo. O que as pessoas mais querem hoje? Aplicar para você olhar o seu conteúdo. Isso é legal. Conteúdos são bons, eu também faço isso. Mas ali, qual que é o momento? O seu conteúdo vem para mim. Eu vou ser o seu espectador. Seu ouvinte. O cara vai falar para mim o que ele precisa ouvir. E ali eu estou tirando o resíduo de informação que ele ganha em qualquer lugar que ele está vendo informação. Porque nós vivemos na era da informação. E está tudo bem. Só que saiba dosar isso e saiba onde são os lugares de descompressão. Então, um lugar ali de descompressão. E todas as demandas pessoais que vão chegar, todas as demandas profissionais que vão chegar, essas conversas, elas são muito produtivas e a pessoa vai ter clareza, vai ter espaço e vai pensar tudo aquilo que precisa para ter uma vida em paz, para a pessoa viver melhor. Então, esse é o principal ponto que as pessoas entram. Quando elas entendem isso, elas falam, puxa, eu quero isso daqui, porque está faltando isso daqui, eu tenho muita coisa aqui para fazer. Mas, então assim, alguns conceitos que eu falei que às vezes as pessoas acham que está certo, cara, esse fato de viver na correria é uma cultura. Vou te contar um caso real, inclusive, perfeito, de uma pessoa jovem que veio tratar a ansiedade, melhorou, tal, beleza, e em algum momento ela falou assim, não, mas parece que eu ainda não paro e tal. E falei, como é que você vive? Onde é que você frequenta? Tal. Eu falei, então, você conhece aquela história de que está na correria? Eu falei, então, você está vivendo no mundo da correria, trabalha em startup, em coisa de tecnologia, aquela galera mais nova, e tudo correria. Cara, você não está na correria. Você está bem, você está dormindo, você não está mais na correria. É que a tua cultura de correria parece que existe aí dentro. Para com isso, calma. Aí ela falou, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. E eu não precisei ajustar o remédio, entende? Eu precisei ajustar o que ela está pensando. Ela já tinha melhorado. Já tinha melhorado. Só o sentimento dela era... Eu sou mentor também da consulta, entendeu? Certo. Eu só explico, você já está curada. Para, você não está mais na correria. Então, estou na correria e não tem tempo para nada, virou cultural. E a questão da ansiedade, né? Porque hoje gera mais ansiedade. Não tá assim, todo mundo. Como é que eu defino o que é ansiedade? Para quem está nos acompanhando aqui, como eu vou saber? Eu tenho um quadro de ansiedade, né? Como é que eu sou empreendedor, eu tenho um quadro de ansiedade. Como é que eu vou definir essa realidade? A ansiedade, ela aparece, como a gente fala, em sintomas psíquicos, e aí vão, por exemplo, pensamentos acelerados, sensação de ansiedade é a pessoa às vezes ficar pensando no futuro, ficar pensando amanhã, ficar muito preocupada, com medo de algumas coisas que não precisaria. Então, isso tudo psíquico, dentro da cabeça da pessoa. Aí, quando você vai para o plano também... a insônia acaba sendo uma questão psíquica também, né? Porque a pessoa não consegue desligar. Ela fala assim para você, eu deito e fico pensando em todos os problemas do dia e do dia de amanhã. Eu não dorme mesmo. Não tem como. Não tem como, porque fica com aquela produção, né, acelerada e chamada de pensamentos acelerados. Pode se traduzir também com momentos de falta de ar. A pessoa está muito ofegante. Aquela pessoa que faz tudo ao mesmo tempo. Não para, não para, não para. E aí isso é um sinal de ansiedade também. Sintomas físicos podem ser, às vezes, dores musculares, tensão aqui no pescoço ou em algum outro lugar do corpo. Né? O pescoço é mais clássico, assim, né? A pessoa fica tensa muito tempo, então tensão muscular. Pode se traduzir com algumas dores. Então, assim, dor de cabeça, aquela dor de cabeça no final do dia, geralmente... pode ter um componente aí de ansiedade.
mulheres que podem ter mais infecção urinária, problemas intestinais, de intestino mais solto ou mais preso. Porque a hora que você começa a conversar, a pessoa vai lá e fala, eu gostei do seu Instagram, né? Você fala de ansiedade, eu estou ansioso, beleza. A hora que você vai puxando, o que você tem? A pessoa vai te contando, nossa, é verdade, eu tenho esse negócio aí na barriga. Eu tô com dor. Tem enxaqueca, doutor? Mas faz 1 ano que eu tenho enxaqueca. Mas peraí. Você entendeu? Então, não é normal essa enxaqueca. não é normal. Passou a ser normal. Toma remédio para dor direta. Então, a hora que você vai puxando na história, você fala, cara, você está num nível, né, de ansiedade. E aí tem o estresse e a ansiedade, eles se confundem um pouco, porque tem sintomas correlatos, né? Então, a ansiedade é uma parte do estresse, mas nem todo o estresse vai se traduzir através de ansiedade, tá? Então, são coisas... Porque é legal definir isso aí, porque às vezes uma pessoa muito estressada, que é muito parecido com isso, ela desenvolve um outro problema. Ela pode desenvolver depressão, ela pode desenvolver burnout. Olha isso. Os sintomas, eles são, às vezes, se confundem. Mas é basicamente isso que eu estou te falando. Se você pensar na manifestação corporal, lembra das questões psíquicas da cabeça e da questão física do corpo. Então, o que tiver de diferente... E sabe o que é interessante para finalizar essa pergunta? A pessoa, ela vai no cardiologista... A palpitação também. Ela vai no cardiologista, no ginecologista, o idoso até vai no geriatra. Sabe o que eles falam? Essa parte aqui tá boa. Acha que tá boa. Porque não é uma manifestação física, é uma manifestação psicossomática. Olha isso. E aí sabe o que eles falam? Vai no psiquiatra. É o momento que você entra. É o momento que eu entro. E nessa realidade a gente vê muito, hoje, o excesso e o acesso à informação. Sim. Então, é comum você sentar numa roda de amigos agora e falar assim, depois dos 30, é isso daí mesmo. Conta pra mim, qual que é o Rivotril na conversa, né? Tô tomando o Vivance, né? Tem uma realidade dessa. E vai ser comum isso daí. É dia a dia. E eu tava conversando na mesa aqui do escritório mesmo, e o rapaz falou assim, não, eu já fui diagnosticado com TDAH e agora eu tomo isso. Tá até uma linha tênue e hoje tá quase que uma cultura. Você falou sobre cultura a respeito. A gente tava numa mesa, eu tenho TDAH. Eu falei assim, como é que é isso? Como é que o médico consegue definir tão claramente depois de 30, 40 anos as pessoas? Eu estou falando de adultos, viu? Sim. Eu não estou falando de adolescentes. E hoje parece que no escritório eu comecei a atender uma série de pessoas que vêm assim, olha, eu tenho TDAH, quais são os meus direitos, doutor? Como é que se define isso? O que, que você enxerga quanto a isso? Como é que uma pessoa que está nos acompanhando também vai falar, opa, eu tenho que ligar um pontinho de atenção minha aqui? Olha, isso aí é uma questão complexa e interessante da gente falar. Por quê? Esse TDAH de Instagram, que é o que tem hoje, é isso. Qual é o ponto? Não é uma crítica. O TDAH de Instagram, ele pode ser um TDAH mesmo, ou ele pode ser um TDAH que não é o TDAH corretamente classificado na medicina. E aí, por que essas duas coisas? Se você for pegar na teoria, né, da patologia TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é um transtorno de neurodesenvolvimento que começa a manifestação geralmente na primeira ou segunda infância, isso quer dizer até 12 anos de idade, e isso se prolonga para a adolescência e para a idade adulta. Beleza? Perfeito. Então, o que você tem que saber? A história da pessoa, mais uma vez. Olha isso. Você tem que saber da história dela, da história da escola. Lembra que tem que conversar na consulta? Se você só, em 10 minutos, solta uma receita de Venvan, você não sabe a história. Certo? Volta. Aí, quando você sabe a história, você vai... parece que você, então, tem elementos... E aí, existem critérios de déficit de atenção e critérios de hiperatividade. É uma doença com 2 lados, digamos assim, né? Com 2 componentes. E aí, você vai categorizar para ter uma ideia do que essa pessoa apresenta e muito do que são os sintomas no déficit de atenção. A pessoa, de fato, né, não tem facilidade de foco, ela tem dificuldade de estudar coisas que ela não se interessa, ela tem mais dificuldade de cumprir regras que são assim socialmente aceitas, ela tem mais dificuldade de fazer as coisas como o senso comum faz. Então ela é um pouco mais assim disruptiva e tal. Mas entenda bem que isso não necessariamente é ruim, tá? São características que se aplicam. E aí quando você vai na hiperatividade, de fato tem a ver com a inquietação, com a pessoa ficar, né, muitas horas em pé, e isso pode atrapalhar ali o dia a dia dela, o desempenho e tal. Isso desde a infância. Quando você pergunta para um
pai e uma mãe, você tem filho, você vai começar a ver. Você tem 4 filhos. Tem 4 filhos. Eu tenho 2. Quando você vai comparando um filho com o outro, você vai vendo, pô, isso aqui parece que é um pouco diferente daquele ali. São sempre assim. Não, cada um, parece que cada um nasceu de um pai. Parece que cada um nasceu de uma mãe. Isso aqui não é possível. Vocês são educados na mesma casa. Vocês estão no mesmo lugar. Esses dias eles estavam comendo pipoca em casa, só pra gente conversar, e tá na porta da igreja, tá comendo pipoca, indo pra casa, na porta da igreja. Aí eu olhei minha filha, falei, o que você tá fazendo? Ela falou assim, olha, eu tô comendo no vidro. Então ela pegava a pipoca, colocava no vidro e lambia o vidro. Eu falei, que isso? Né? Qual é? Que ideia? Mas cada um é de um jeito e o outro comendo a pipoca bonitinho. Eu falei assim, mas você fica, parece que cada um é um mundo. Exatamente. Mas por que passar a pipoca no vidro e comer no vidro, né? Enfim, mas é sensacional. E aí você vai começando a descobrir essas diferenças. Geralmente nessas histórias você ouve o quê? Ah, eu já tive isso lá atrás. Ah, minha mãe me levou no psicólogo uma vez. Ah, repeti de ano na escola. Nossa, doutor, esse negócio de estudar, rapaz, não consigo ler um livro. Então você consegue ver no meio do caminho. Essa conversa tá ficando dando um frio na barriga, viu? Essa conversa tá dando um frio na barriga. Pra quem tá nos acompanhando aqui, pra quem tá acompanhando, tá dando frio na barriga. E tá gostoso esse papo, viu? Exatamente. Aí beleza. Aí chega na idade adulta. Demandas, faculdade, aí o caboclo, a mulher casa, não sei o que lá, começa a ter filho, aquele rolo, beleza. E aí, isso, evolução clássica. Agora, acrescenta o mundo atual. Revolução tecnológica dos últimos 20 anos para ser gente boa, vai, 2000 para cá. As informações que estão disponíveis, beleza. Estatística é que quase metade das informações estão meio erradas, tá? Só para você saber. Olha isso. Beleza. Até aí vai. Então, além das informações que podem estar erradas, é muita informação. E aí volta para o cérebro da história do resíduo de informação. Quando você vive bombardeado por várias informações, meia dúzia de tela que todo mundo tem, celular, luz, televisão, não sei o que lá, você começa a ter toda hora uma estimulação cerebral através da informação e também das luzes, porque luz, inclusive luz branca de LED, ela estimula o seu cérebro a ficar mais ativo. Por isso que à noite, o que os médicos falam? Apaga um pouco a luz, não sei o que lá. A criança, não usa o celular. Você quer que você está torcendo para teu filho dormir, você apaga a luz, porque você não é tonto. Papai, conta uma história, são todos os dias isso. Né? Eu agradeço a Deus, mas eu falo que você tem dia que eu tô lá, meu Deus do céu. É legal contar. Você não terminou, ela não fala. Tem jeito. Você então, não terminou. Legal o que é? Conta de novo. Papai. Conta de novo, outro livro. Bora. Aí vai, função de pai. Aí beleza. Aí você vai somando todas essas informações na cabeça desse sujeito. Então ele já está com os pensamentos sempre acelerados. Ele já está sempre trabalhando com o estresse num nível um pouco mais alto, com muitas informações. Lembra? Muitas demandas do empresário, do empreendedor, não sei o que lá. Mais ou menos o que a gente falou. Certo. E o que acontece quando o cérebro está estressado, ansioso e trabalhando numa frequência muito alta? Começa a ter falhas, começa a ter bugs, começa a ter lapsos. Lapsos de memória, atenção, foco. Olha isso. O que acontece? Sou TDAH. Entendi. Nem sempre é. Só que nem sempre é, porque se você limpa essas informações todas, coloca o cara para trabalhar de um jeito mais fisiológico, coloca espaços para descomprimir, lembra da mentoria, coloca momentos de relaxamento, 5 minutos no teu escritório. Ô meu cidadão, não é possível que você não consegue, velho. Você entendeu? Conversa com a galera lá da tua casa, desliga as telas, não deixa o moleque o dia inteiro no tablet, entendeu? Você vai dando uma arrumada na história, você começa a ver que a pessoa começa a melhorar. E eu vou te falar com experiência própria. Eu trato a ansiedade que o cara acha que é TDAH e provo para ele que ele não é TDAH, que ele estava ansioso. Olha isso. Flávio, isso aumenta a produtividade? Qual que é o resultado final na produtividade? Então, nós estamos falando de alguém que está na atividade, que já estava performando, já estava tendo resultado. Não é porque já tem um diagnóstico de TDAH, já tem um diagnóstico de ansiedade, mas eu estou performando. Quando eu falo assim, não, você precisa melhorar, senão você vai se matar. Né? Você vai acabar com a sua vida. Como é que é o resultado da produtividade depois da mentoria, depois de uma consulta, vamos dizer assim, de um período de tratamento? Como é que é a realidade da produtividade? Então, a produtividade aumenta e melhora muito.
Porque a pessoa começa a trabalhar num ritmo muito mais fisiológico daquilo que ela é. Entenda bem. A pessoa que é mais agitada, acelerada, e eu sou assim, eu faço várias coisas. Mas tá tudo bem, isso faz parte do meu ritmo. Tem pessoas que são menos, né, aceleradas, digamos assim. E tá beleza, então ela vai achar o ritmo dela. Só que muitas vezes ela tá num ritmo que não é dela, é do meio que ela vive. Aí você treina ela para fazer aquilo que ela tem que fazer e ela começa a ter mais produtividade. E aí, só para concluir a história do TDAH, o TDAH bem tratado, ele também aumenta a produtividade. E o ansioso bem tratado também. Porque se você der um remédio de TDAH para o ansioso, você atrapalha. Esse é o ponto que ninguém fala. Eu já falei em alguns vídeos e tal. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E lembrando, esse que é TDAH depois dos 30, esse tem que suspeitar. Porque até hoje ainda não tem diagnóstico comprovado cientificamente, testado pela medicina e pela psiquiatria, de um TDAH desenvolvido depois dos 30. Está todo mundo estudando isso porque está tendo muito. Então a gente também está se questionando, e se o cara desenvolver depois dos 30? A gente está estudando isso daí. Mas até então, tem que ter a história. Tem que ter o histórico. O cara que é depois dos 30 vai investigar o que está acontecendo. Agora, quando já tem um histórico, já tem uma realidade de família... Só que aí, posso te falar uma coisa? Aí muda a vida do cara. Eu vou te contar, caso real. 30 anos... Os caras de tecnologia, TDAH a vida inteira, nunca tratou, chega lá pra mim, doutor, viu no Instagram, sou TDAH. Aí eu converso com o cara, falo, velho, vou falar pra você é TDAH de verdade. Aí, às vezes eu tenho que tratar a ansiedade pra depois tratar o TDAH. Aí a hora que eu trato o TDAH, rapaz, esse cara só falta fazer uma estátua minha na frente da casa dele. Doutor, você mudou minha vida. Eu falo, e hoje conversando, né? Eu tô em casa aqui, né? Não, e é gratificante, porque você ajuda muito, cara. Que isso. Você não tem Você tá ideia. Conversando aqui, me deu um frio na barriga. Eu comecei a lembrar que você foi falando só, tem que ver a história. Aí eu lembro da minha tia. Eu com um pauzinho na mão, batendo assim, batendo assim, sem nada, né? Em casa, batendo um pauzinho. O que você tá fazendo com esse pauzinho na mão? Né? Batendo o tempo todo. Aí chegava nos dias, não vou mexer no pauzinho. Eu chegava em casa, pegava o pauzinho e ficava batendo o pauzinho. Aí minha mãe... Não, mas você era moleque raiz, igual eu. Era novo, né? Eu falava bola na rua, o tempo todo. Voltava da rua o tempo todo na rua. Não, eu não parava quieto. Não isso aí parava, normal. não tinha mas mais não é, mas tampão. Isso que eu moleque, falo. Isso cara. daí era uma realidade normal pra gente. Eu falei pra minha esposa falou, Denis, você pegou quanto de recuperação na época? Eu falei, umas 14 matérias na época. Você foi estudar pra OAB, você estudou quanto? Eu falei, eu fiz uma matéria. Eu não conseguia ver a professora falando. Eu falei, professora, são quantos exercícios? Ela falou 90. 90 peças que tinha que fazer, porque a OAB cobra muito, né? Eu falei, o professor falou, Denis, você fez 2 peças. Eu falei, professor, eu não aguento ficar parado aqui escrevendo. Isso aqui não é pra mim. Eu pedi, gente, ensina, me fala. Ela me falava e aquilo grudava na minha cabeça e nunca mais saía. No atendimento aqui no escritório. Quem nos assiste sabe, gente, a minha função no escritório não é peticionar. Minha função nesse escritório é atender pessoas, é ouvir as pessoas. A minha vida é sentar aqui e ouvir a história das pessoas e entrar na realidade delas. E aí até gera insônia à noite mesmo, porque você chega à noite, você vai deitar, você lembra da pessoa. E você lembra do caso dela, que eu mergulho naquele caso. Seja um caso de aposentadoria, um caso de pensão por morte, aquela família que perdeu um ente querido, eu tenho que mergulhar naquele dia a dia. Não adianta eu atender a pessoa. Se eu ficar atrás de um computador escrevendo somente, não, aí você me mata. Eu preciso ouvir as pessoas, eu preciso estar com pessoas. Vamos falar de negócio através disso aí que você está falando. Nós somos especialistas em pessoas. Isso. Eu tô para te falar que eu quero ser cada vez mais um conversador profissional. Olha isso, conversador profissional. E você vai ver, daqui a pouco isso vai chegar. E, cara, se você for o cara que está do lado do computador de cá, só fazendo esse trabalho meio mecânico, o que vai acontecer com você nos próximos anos? Não, eu tô doente. Além de você estar doente, a IA vai fazer o que você faz. Verdade, olha isso. Então, aquele cara que solta a receita em 10 minutos, amigo, você está pensando no seu emprego? Você está pensando na sua atividade? Você está pensando no futuro próximo? Peraí, Flávio, futuro próximo do quê? IA? IA é agora, não é futuro próximo. Sexta-feira eu vou na conferência dos caras que eu almocei hoje que só fala de IA para negócio, velho. Então, tudo que for mecânico no teu negócio, a IA vai fazer. Você não vai ter mais ter função. Aquilo que é automatizável será automatizado. E é assim. E é disruptivo. É igual o briga de taxista com Uber. Não tem como. Não tem como, cara. Você tem que olhar para aquilo e ver aonde você vai se inserir.
Qual lado da mesa que você vai estar? Exatamente. Eu vou ficar do lado brigando, né? Eu vou ficar do lado, não adianta, não vai ter Então, como assim, competir. vamos lá, dar uma arrumada na cabeça, que a gente ajeita isso daí. Porque Olha senão isso. você vai ficar remando contra a maré. Isso vai te causar estresse, isso vai te causar problemas, isso vai te causar insônia, e aí? E falando de insônia, vamos falar um pouquinho sobre o sono, porque é um tema que você fala e fala muito bem. Eu já acompanhei seus vídeos, acompanhei muita coisa sua. O que é normal para as pessoas e que de fato não é normal hoje em dia, né? Nós estávamos conversando eu com o Vinícius Duarte, um grande amigo, para quem está nos ouvindo aqui, professor Vinícius Duarte no Instagram, um monstro assim na internet. Assim, o cara é sensacional, eu nunca vi aquilo. Fez uma realidade, estudou, né? Estudou na USP, depois fez mestrado, voltado para essa parte de hábitos, né? Ele trabalha com hábitos, ele fez filosofia, depois se especializou em filosofia medieval. Um monstro, assim. E ele falando assim, Denis, encontrei os amigos nossos do colégio, os meninos continuam dormindo 4 horas da manhã, cara. Eles são engenheiros, eles continuam dormindo 4 horas da manhã, comendo chips, entendeu? De madrugada, com traquinas. E eu falei, e eu não conseguia, eu falei, mas como assim? Ele falou, não entrava na minha cabeça. E ele é todo regrado, igual o Cristiano Ronaldo, sabe? Ele acorda de madrugada, ele come bem, ele dorme direito, ele é certíssimo, assim. E ele falou assim, Denis, eles iam falando, mas aquilo não entrava na minha mente. Ele falou assim, eu acordei ontem, 11h30 da manhã. Né? Mas, Vinícius, eu tô normal, tô vivendo, tô aí e tal. E aí, como é que é essa realidade, né? O que é normal e o que não é normal mesmo? Né? Quais são os resultados de uma vida dessa? Cara, os resultados de uma vida sem um sono reparador é muito complicado e crítico ao longo do tempo. Então você vai ter problemas mentais, emocionais, hormonais, metabólicos, então, assim, é um prejuízo gigantesco. Né? Nosso cérebro foi feito para funcionar 24 horas, literalmente. Então, assim, é uma máquina incrível. Só que ele precisa de um tempo para funcionar em outra frequência. Então, quando você dorme, o seu cérebro não para, mas ele entra em outra frequência para fazer funções reparadoras, funções de armazenamento de memórias, funções de reparos cognitivos, e várias outras coisas, celulares, oxigenação e um monte de outras coisas. Olha o gancho. Lembra que eu falei? Fixação de memória à noite. Você vai lembrar de papo de happy hour. Minha memória tá ruim. Você já ouviu isso? Já um monte de vezes, direto. Olha o sono. O sono é a fixação na sua memória do dia. Se você não dorme bem, cara, na faculdade, medicina, a galera estudava de madrugada para fazer prova no outro dia. Eu nunca fiz isso porque eu nunca consegui. Empiricamente, eu dormia meia-noite. A galera ficava lá estudando. Eu ia muito bem. Meia-noite já é tarde, eles ficavam já depois da meia-noite ainda. Então, ficar direto. E você não fixa. Você até faz a prova no outro dia, mas depois você não fixa, você esquece. E assim, estou estudando para quê? Para esquecer no outro dia? Não, estou estudando para aprender, para ser médico, pô. É isso. Entendeu? Então tem que fixar a memória, estudar, dormir todo dia. E aí volta pro conceito, tem que dormir, beleza. Quanto? Cara, você pode dormir de 5 a 10 horas. Se você dorme 5 horas, você é uma pessoa que tem essa necessidade e você tem um sono reparador, você tem um sono de qualidade, você acorda no outro dia, manda bala, não está cansado, beleza, vida que segue. Nem todo mundo é assim. A maioria é 7, 8 horas. Aí tem aquela moda, durma 8 horas por dia. Não, isso aí é, sei lá, metade da população. Mas se você dorme 7 horas, que é uma galera... Eu mesmo durmo 6, 7 horas, tô beleza, tô zerado. Diferente da minha esposa, que já tem que dormir 8, 9 horas. Mas é a realidade dela, entendeu? A individualidade aí. Tem que entender a sua realidade. Então você tem que dormir um sono de qualidade naquele momento. Se for contínuo, melhor. Quem tem filho pequeno, que nem nós... Dá uma acordada ali, né? Beleza, volta a dormir e bom. Então, por isso, vou te falar, nas épocas de criança muito pequena, bebê, né? Minhas filhas, era complicado para mim, porque o sono ficava muito interrompido, isso me atrapalhava. Mas... Eu tô nessa fase desde 2017, com o bebê... Você quer ter uns 18, uns 18 né? um atrás do outro, essa fase nunca passou. O cara vai ter 7 filhos, aí sempre vai ter um bebê lá. Sempre tem um bebê, desde 2017 eu tô com um bebê dentro de casa. Bom, então o seu sono vai ser ali, né? O que você merece. O que você escolheu. O que você escolheu, mas isso aí. A gente consegue reparar. Mas volta. Aí, se você não tem isso regularmente, é claro que um dia ou outro, putz, não dormi mal, ou não sei o quê, beleza, mas é aquela coisa da repetição.
Então você tem que escolher, não. Você tem que descobrir ali quantas horas geralmente você precisa e fazer com que isso se torne regular e de qualidade. E aí você tem que entender que você pode ter problemas que vão atrapalhar o sono, que são essas questões psíquicas, problemas físicos, que entra um negócio que chama apneia do sono, que é um negócio físico que tem que ser tratado, tem que ser investigado, uma questão médica também é importante pra cara. Sabe aquela pessoa que ronca muito e meio que falta ar? Sei. Isso aí, esse cara tem que ser investigado. Isso aí é uma questão importante. E outras coisas, tem vários outros problemas que podem atrapalhar o sono, que enfim, não cabe, mas tem que ser investigado. Então, tem que olhar para isso. E assim, horário. Se eu vou dormir, Flávio, eu funciono muito bem de madrugada, eu durmo 2 horas da manhã. Você dorme até que horas? Durmo até as 10. Seu sono é bom? Deu 8 horas? Tá bom, tá valendo. Então não é só a questão do horário. Por que o horário é importante na maioria? Existem questões hormonais, melatonina natural, que é secretada quando anoitece, e cortisol, que é secretado quando a gente acorda. Isso ajuda o seu ciclo natural. Se você quer mudar ele, você vai pagar um precinho disso daí. Porque o natural é dormir de noite. Agora, tem gente que não consegue, trabalha à noite, aí tem que dar uma ajustada. Entendeu? A gente vai entendendo caso a caso. Então, o que não é normal? Não é normal se você dorme todo dia 4 da manhã, acorda às 8, 9, acorda cansado. A pessoa, às vezes, que dorme... A pessoa tem que acordar inteira? Tem que acordar reparada. Tem que acordar bem. Então, quem acorda cansado, fica cansado o dia inteiro. Às vezes, tá com fadiga. Pós-almoço, a pessoa tá acabada. Você chega, a pessoa olha pra pessoa pós-almoço, todo dia, toda semana, a pessoa tá meio cansada pós-almoço. Tem uma coisa errada. Não, mas aí depende. Pós-almoço tem aquela sonolência leve, por conta ali da comida, no intestino, na absorção, que pode durar ali, 20 minutos, meia hora. Tem pessoas que se dão bem com um cochilo ali de 30, no máximo 28 minutos, 30 minutos. Mais do que isso começa a atrapalhar também. Mas também nem todo mundo consegue. Teve um caso aqui no escritório que foi isso. O rapaz chegou e falou: doutor, eu quero processar minha empresa. Eu falei: por que você quer processar a empresa? Eu tava deitado, fui tirar um cochilo do meio-dia. E o pessoal buzinando, passando, e eu lá tirando o cochilo, né? E quando eu levantei, na hora que fui passar o cartão, era 4h30. O pessoal deu uma exagerada no cochilo. Só que ele começou a rir, ele falou: o pessoal soltou vídeo meu, deitado no papelão. E eu tava virando pro lado, virava pro outro, procurando uma posição. Só que eu dormi no meio-dia, às 4h30, e eu saía às 3h20. Aí não vai dar certo. Foi tirar um cochilinho. Não dormiu bem à noite. Não dormiu, né? Não dormiu. Foi tirar um cochilinho do meio-dia e passou reto. Então, assim, já apareceu diversos casos bem parecidos aqui no escritório, né? Então, assim, nessa realidade do sono mesmo, né? Meus amigos falam: eu me sinto bem. Quando que vem o resultado disso? 6 anos depois, 5 anos depois, existe uma pesquisa quanto a isso? Quando que vem? Olha, eu me sinto bem, eu durmo 3 horas por noite, durmo de madrugada, eu troco o dia pela noite, minha vida é assim. Não, eu sou desregrado, chega, né? Chega, não, menos que isso. 1 ano, 2 anos, 3 anos, a conta chega. Quando, é uma pergunta que às vezes a gente fala, essa pessoa, agora a galera tá mais olhando para a saúde mental, emocional. Alguns grupos, hein? Alguns grupos e alguns meios. Beleza. Mas lembra que a galera do mercado financeiro, workaholic, que não dorme, toma uns remédios, não sei o que lá. Antes a galera olhava isso daí e falava assim: nossa, esse cara aí é top. Você pode perguntar, hoje você olha em volta, o que você acha desse cara? Todo mundo vai falar para você: esse cara um dia vai pifar. E não sou eu, não. É que a hora que eu olho, já é óbvio, né? Eu já sei. Pergunta pra quem tá aí. Não, mas o mais legal, cara, é perguntar pra quem tá em volta. Conversar, a galera sabe, cara. Pergunta pra quem tá em volta. O Flávio não faz perguntas aqui no escritório, hein? Tá vendo? Depois vamos conversar. Não aqui. faz perguntas aqui. Sabe o que eu pergunto pros caras? O que a tua mulher falou? O que teu marido falou? Que eu quero saber o que tá acontecendo em volta. E a hora que você vai num escritório que tem um cara mais doido, pergunta pra menina do lado: e esse aí? Ela vai te falar: esse aí um dia vai pifar. Vai pifar, você não cara. vai aguentar. Não aguenta, ninguém aguenta. Não existe cara. naturalidade. O corpo humano é sensacional, cara, mas ele aguenta um tempo. E você vê pessoas vivendo. Eu vejo pessoas mais velhas, mais novas, ou mais obesas, ou mais fumantes, sei lá. Cara, você vê a galera detonando o corpo humano. O corpo humano é sensacional, cara.
E aguenta muito tempo, só que, cara, o preço chega, a conta chega, a doença vai, o negócio vai acontecer, cara. Tudo é fruto do que você faz hoje, velho. Aquilo que era visão positiva hoje já virou uma visão negativa. Não tem cara, nós isso. estamos no mundo da realidade, Denis. A gente está no mundo da realidade. Qual que é a realidade? É informação, cara. Por que a gente estuda? Porra, para ter informação, abrir a cabeça e saber que você não precisa acreditar naquilo que te falaram. Qual que é a grande questão? Qual que é a grande vantagem, cara, de você ter informação? Isso é sensacional, porque você me fala um negócio, eu falo, pô, beleza, eu confio em você. Mas deixa eu dar uma pesquisada. Deixa eu dar uma questionada aqui, te conversar com... Então, essa facilidade hoje, ela tem as partes até ruins que a gente falou, mas tem as partes muito boas. E hoje é o mundo da transparência. Transparência é o quê? Cara, você sabe que isso aí vai dar errado. Antigamente, que os caras falavam, não, eu que sei, eu aprendi com o meu avô. Eu fumo um Marlboro, eu subo essa, escalo essa... top. Não é, velho, não é. Olha, para quem está nos acompanhando aqui, esse bate-papo nosso dava para ir até a noite, mas nós estamos chegando no final. Dava para a gente, olha, conversar mais 2 dias, precisava de ir. Perfeito, é esse tempo que eu estou somando exatamente. Dava pra gente conversar, porque tá gostoso, viu? Tá bom, legal, pô, interessantíssimo. Eu sou conversador profissional. Se deixa. Vamos falar um pouquinho para encerrar de família. Quem está aqui nos acompanhando, mentoria vai chegar até o ponto da família, atinge a família, tem que ouvir outras pessoas nesse tratamento da psiquiatria, desse tratamento dessa mentoria, porque é um serviço, até a questão da consulta é uma mentoria também, né? A pessoa senta ali, tem que ouvir. A família é envolvida nisso? Como é que funciona? Cara, eu digo que assim, até em psiquiatria, alguns dos pilares mais importantes de um tratamento é paciente, médico, no caso psiquiatra, família e o medicamento, no caso dos tratamentos. Então tem que entender o que está acontecendo ali. A família é extremamente importante. Ela muitas vezes não necessariamente precisa estar na consulta, mas ela tem que estar participando e eu converso tudo isso. E às vezes eu chamo, às vezes eu meio que obrigo a pessoa, olha, traga um familiar aqui, nós precisamos disso. Olha isso, eu jamais imaginei isso. Psiquiatria tem isso. Então, assim, tô falando de vários níveis, tá? Não, dá para compreender, fica claro hoje isso. é consultório, eu falo que o consultório é um pouco mais chique, né? Mas eu vim da psiquiatria raiz, né? Todos os níveis que você imagina, que você nem imagina. Mas beleza, isso é a história, eu acho legal pra caramba. Isso é sensacional. E aí pra mentoria que você falou, a família é muito importante. Então, quando eu digo, né, ali nos 4 pilares, que é tempo, dinheiro, família e saúde física da pessoa, né, física e mental. Então a família sempre vai estar junto. Com quem que você mora, quem que está com você, como que é a tua rotina. Então assim, isso é fundamental. Eu vejo como um valor fundamental que eu vivo isso e eu falo que isso é importante. E, Denis, família, cara, pode ser clássica, como as nossas são. Ah, beleza, nós somos tradicionalzão mesmo, nós temos filhos aqui, beleza. Mas, cara, a família podem ser pessoas os amigos ali, né, que estão próximos, convivem juntos, que até moram sozinhas por um motivo ou por outro, mas tem amigos, né? Tem pessoas que estão próximas. E, cara, quando a pessoa conversa comigo, ela entende que a família dela é o que ela tem. E, cara, pode ter 2, pode ter 3, pode ter 18. Eu falo, cara, é tua família. Então, assim, o que é importante para você dessa família aí? Tal pessoa? Então, putz, cara, vou te falar, tem uma pessoa aqui da família que tem uns atritos aqui, tem umas coisas que ficam na minha cabeça me incomodando. Eu já falo, vai, joga na mesa que aqui nós estamos, né, no lugar certo. Abre o coração. Abre o coração. Rapaz, o cara fala, pronto. Em 20 minutos a gente resolve. O cara fala, entendeu? Amigão, aqui não adianta você, né? Aqui você vai e tal. E aí a gente já resolve ali. Então, sim, resposta, cara, tratamento, mentoria, comigo, a gente vai falar de família, a gente vai falar de qualidade de vida, porque eu digo, vida para mim só existe com qualidade. Sensacional. Se não, não vai valer o dinheiro. O que nós estamos fazendo aqui? Não vai porque não é o dinheiro somente, é o tempo, a dedicação, a energia que você coloca, e tudo que muito que eu falo é o quê? Tudo que você coloca, tempo, energia e dinheiro, vai florescer, vai dar certo, o negócio vai acontecer. E aí você tem que tomar cuidado, porque vai acontecer. Então veja bem o que você está pedindo e o que você está fazendo, porque vai acontecer. Vai acontecer. E aí você pode projetar isso para qualquer coisa. Cara. Sensacional. Recebemos hoje aqui nosso amigo, né? E eu falo de amigo porque eu aprendi muito, como eu tenho que levar para minha vida esses aprendizados. Que tarde maravilhosa, viu? Dr. Flávio Góes, médico psiquiatra e mentor de empresários.
trouxe hoje uma experiência de vida para o nosso Conversa Direto que a gente não tinha tido aqui ainda, hein? Nós não tínhamos falado sobre isso, sobre saúde mental, não tínhamos falado sobre sono, família. Falamos de tudo. Conversamos de tudo. Só faltou falar do São Paulo que venceu o Corinthians ontem. O restante nós tínhamos falado de tudo. Que fase boa, viu? Que bom, cara. E a sua fase para a gente encerrar? E qual que é a fase que o Flávio se encontra no dia de hoje? Como é que a gente encontra o Flávio aqui? Como é que também te encontra na rede social? Como é que você tá, cara? Cara, é o seguinte, eu vivo um momento sensacional na minha vida. Então, assim, minha esposa, minhas filhas, a família, que é assim, cara, todo dia tô com elas e é sensacional. E eu quero cada vez mais estar ali. Meu consultório hoje é um quarteirão da minha casa, então, assim, eu falo para ela assim, nunca mais eu vou sair dessa proximidade, porque é muito legal. Todos os projetos, então assim, o Instagram, Dr. Flávio Góes, a gente está focando muito nesse agora, Flávio, multiplataforma, não só do consultório, então das mentorias, nas palestras, nas empresas, isso tem sido muito legal, ampliar essa mensagem, porque eu percebi que eu não podia mais ficar no 1 a 1 no consultório, eu preciso que essa mensagem vá para mais pessoas. E isso tem que ter canais diferentes. E a gente tem que usar isso de uma maneira profissional, como você está usando muito bem. Como eu tenho uma equipe que me ajuda, como você tem, que a gente precisa. E as pessoas vão criando esse ecossistema. Então, a minha fase agora é essa. É que eu olho, eu falo, cara, agora, né? Sabe? Vamos na veia, vamos nisso aqui. A mensagem é essa. E eu sou um mensageiro, né? Porque eu não sou dono de todas as mensagens. Mas, assim, eu quero ser o mensageiro dessa ideia. Eu quero fazer isso, chegar nas pessoas e plantar uma semente em cada uma delas, para elas poderem olhar para aquilo e falar, cara, dá para questionar algumas coisas, dá para melhorar essa vida aqui. Então, é para isso que eu sirvo, para isso que eu vim. Flávio, muito obrigado pela sua humildade. Se tem algo que eu vou falar desde o começo, o primeiro dia que eu te conheci, é a humildade que você me recebeu no seu consultório lá atrás. Né? E na época eu era assim, não tô falando que hoje eu sou um advogado mega famoso, rico, milionário, mas a humildade que você me recebeu é algo impressionante. Se tem uma coisa que o cliente vai encontrar em você é a humildade. Que cara simples, cara. Que berço simples, que educação que seus pais te deram, que sua família te deu, porque eu fico feliz. É tão bom conhecer alguém de coração humilde e você é assim. Você foi assim desde quando você me conheceu. E eu tô feliz de estar te recebendo aqui na minha casa, a gente não abre a casa para qualquer um. Exatamente. E eu te receberia na minha casa, com a minha família sentado na mesa. Cara, o Brasil precisa te conhecer, viu? O Brasil precisa te conhecer. Que cara humano. Obrigado, que cara humano. E não vou falar como médico, não, como pessoa, cara. Tá com você, tá na sua presença, conversar, te ouvir, é maravilhoso. Te receberia num almoço de, sabe, você serviria para ser cunhado. Eu falo, cunhado é aquele cara gente boa, que você fala, cunhado! Fazer o churrasco. Fazer o churrasco, bater você, cara. Mas então, que pessoa eu acho sensacional. Que é o seguinte, o Brasil precisa te conhecer. A gente tem que conectar pessoas boas. Então, também já vai ficar o convite para a gente, né, unir nossas famílias, fazer uma... vamos encontrar essa galera, criança para tudo quanto é lado, e vamos que vamos. E, assim, o Denis também é um cara, putz, desde o começo, lá naquele podcast, que, na verdade, foi um projeto que nem foi tão para frente, mas foi um embrião. Né, o início, o aprendizado, o aprendizado de fazer podcast, de apresentar. Eu estava me desenvolvendo, estava aprendendo como é que entrevista as pessoas. Não, outra coisa, você estava travado aquele dia, você ficava assim... Totalmente travado, olha aí exatamente. Eu já tive programa de rádio já. Então, olha assim, isso. O negócio vai indo, né? Vai indo. E, cara, naquela época, inclusive, né, a sua humildade também foi, não, vou aí, vamos gravar. Pô, ninguém me conhecia, ninguém sabia quem eu era. Do dia pro outro ele foi. Eu falei, cara, esse cara é bacana. Esse cara é gente boa. Igual os outros que a gente tava falando. Batendo um papo pessoas aqui do antes. projeto. E, cara, vamos que vamos. O projeto é a vida, né, cara? O projeto é a vida. Obrigado mesmo. Gente, Deus abençoe. Esse foi o Conversa Direta. Vamos com tudo. Você vai nos acompanhar tanto no Spotify, tanto no Kawaii, no TikTok, também no Instagram e Facebook. Nosso WhatsApp fica assim livre aqui no nosso Instagram. Se você quiser conversar, mandar uma mensagem direta, nós estamos à disposição. Um abraço, foi nossa Conversa Direta de hoje e vão ter mais episódios, hein? Se prepare aí. Um abraço, fiquem com Deus.